Nesta etapa precisaremos fazer uma base para o nosso boneco ficar em cima e construir o nosso cenário. Eu, como tinha um pedaço de MDF velho aqui, eu cortei utilizando uma maquita com um disco especial para MDF. Depois lixei as bordas utilizando a mini retífica. Eu aconselho você utilizar uma serra de bancada ou então uma serra tico-tico elétrica, porque você vai ter mais precisão na hora do seu corte. Para fazer as pedras, pegue algumas folhas de papel e vá amassando elas para dentro e depois molde como se você estivesse fazendo algumas bolinhas. Fixe as bolinhas utilizando cola de isopor e dê alguns pingos de cola instantânea para te ajudar a fixar no local. Nessa parte, use sua criatividade, crie bolinhas grandes, bolinhas pequenas e conforme você for criando o cenário, vá testando se o personagem consegue ficar apoiado ou não. Depois de definir o cenário, junte um pote, cola de isopor e álcool, misture bem e depois vá molhando pedaços de papel toalha na solução e colando por cima das bolinhas para ir dando forma e textura às pedras. Se for necessário, utilize as mãos para ajudar na hora da modelagem. Deixe secar por algumas horas e depois que estiver seco, com o auxílio de um estilete, vá cortando as rebarbas que ficaram. Como a ideia desse projeto é fazer um cenário meio desértico, em um pote misture na proporção 1 para 1 um pouco de tinta marrom e um pouco de tinta amarela para a pintura das pedras. Em um pote separado, faça a mesma mistura, só que adicionando um pouco de preto para fazer as áreas de sombra. Comece a pintura dando pinceladas espaçadas e depois molhe o pincel na água e vá misturando a tinta, espalhando mesmo. Vá fazendo isso, molhe o pincel na tinta, passa um pouco, depois molhe o pincel na água, espalhe a tinta toda, vai mesclando as cores e misturando tudo com água para deixar bem natural. Por último, pegue apenas a tinta mais escura e vá demarcando as áreas de sombra, embaixo de pedras, buracos, entre pedras, fazendo as ligações. É bom pegar alguns desenhos na internet como referência se você tiver dificuldade. Depois, deixe secar por 1 hora e se você fez tudo certinho até aqui, sem pular nenhum passo, tendo paciência, esperando o tempo, você vai ter um resultado bem parecido com isso aqui, ó. Para dar a textura do terreno, utilize talco de bebê misturado com um pouco de pigmento amarelo em pó de construção civil. Você pode encontrar isso em qualquer loja de material de construção. Vá adicionando pigmento até atingir uma cor do seu agrado. Não tem quantidade determinada, até porque a areia tem tonalidade muito variada, então use a sua criatividade, quando chegar a uma cor que fique do seu agrado, você para. Em seguida, misture um borrifador spray, água e cola branca para fixar a nossa textura. Vá borrifando devagar nas áreas que você deseja e em seguida vá despejando devagar a areia, dando tapinhas no pote para que o talco caia uniformemente. Faça isso repetidas vezes até cobrir toda a área. Observação: eu não aconselho que você coloque essa água misturada com cola dentro do seu potinho do aerógrafo. Não usa o aerógrafo, porque você vai deixar ele todo melecado e você não vai conseguir limpar direito, então você vai acabar estragando a sua caneta. Deixe secar por no mínimo 2 horas e depois de seco, despeje na área que você escolheu para ter água, álcool e depois água misturada com cola branca. Isso vai dar um aspecto de areia molhada. O álcool vai juntar as partículas de areia e a água misturada com cola branca vai dar aquele aspecto de areia molhada. Deixe secar e se depois de seco você perceber que acabou sujando alguma pedra ou algum local que você não queria que tivesse areia, você pode limpar usando um pincel ou então usando uma escova de dente velha e você vai esfregando para tirar o excesso. Corte tiras de papel, dobre-as e depois cole fita por cima. Depois cole em volta da peça, formando uma espécie de piscina. Lembre-se de isolar bem de forma que não deixe nossa resina vazar. Eu não aconselho vocês isolarem utilizando essas fitas de papel, mas lá no final do vídeo eu vou explicar a vocês o porquê. Para deixar mais real, cole um pouco de musgo artificial que pode ser encontrado nessas lojinhas que vende coisa da China ou então dessas lojas de planta artificial. Um saco desse troço é mais ou menos uns R$ 2,50 aqui perto de onde eu moro. O saco tem mais ou menos o tamanho de um saco de mercado, então é coisa pra caramba. Para fazer a água, você precisará utilizar corante nas cores verde, azul e usar a resina epóxi de baixa viscosidade. Eu recomendo vocês utilizarem o material da Red Lisa, até porque é um material de primeira qualidade, a equipe tem um ótimo atendimento e ela é muito atenciosa desde o momento da compra do material até o suporte se você precisar na hora de utilizar algum produto. A Red Lisa é uma empresa que mesmo sem receber nada, cara, eu vou indicá-la sempre. Até porque eles me atenderam muito bem e continuam me atendendo muito bem. Mas se a Red Lisa quiser me patrocinar, né? Vai que, né, Red Lisa? Patrocina nós aí. Enfim, coloque em torno de 43 a 45 gramas de resina epóxi num potinho ou então num copo descartável.
Porém, eu aconselho você colocar mais de um copo descartável, porque a resina da Red Lease ela é pré-catalisada, então depois de uns 2, 3 minutos o copo descartável acaba derretendo. Adicione corante azul até ficar bem escuro, pois esta primeira camada vai ser o fundo da nossa água. Depois você vai adicionar até 5% de catalisador, mas a quantidade vai variar de acordo com a cidade que você está. No meu caso eu estou no Rio de Janeiro, então aqui está muito quente, então não preciso colocar os 5%, eu posso botar um pouquinho a menos, mas nunca exceder os 5% de catalisador. Depois que você adicionar esse catalisador, não demora muito misturando, pessoal, porque é uma reação exotérmica, essa reação vai liberar calor e vai derreter o seu copo, fazendo com que você perca a resina. Se bobear, até suje todo as mãos e é muito ruim. Aconteceu isso comigo. Depois que você misturar, você vai derramar a resina na área da água num fio bem fino para não gerar bolha. Quanto mais fino for o fio de resina que você derrubar, menor é a chance de você causar a geração de bolhas. Depois de secar, coloque o dobro de resina em outro pote, porém dessa vez você vai adicionar menos corante azul e vai adicionar um pouquinho de corante verde. Ponha o catalisador, misture tudo, raspe a lateral dos copos, aplique a resina por cima da resina que já está seca num fio bem fino e depois que você virar toda a resina do copinho nela, você vai pegar o seu molde, bater ele para fazer com que se gerou alguma bolha de ar, ela suba. E com o auxílio de um cotonete ou um palito, você vai empurrando a resina fazendo o efeito da água nas pedras, nas plantinhas ali em volta e tudo mais. Por fim, coloque novamente 43 gramas a 45 gramas de resina em um copo e adicione bem menos corante verde. E você não vai colocar corante azul. Adicione o catalisador, misture e aplique. Dessa vez, quando a resina estiver quase toda seca, você vai pegar o palito de picolé e vai dando leves cutucadas ao longo da água para dar aquele efeito de marolinha, né? Aquele efeito de movimento na água. Quando tudo estiver seco, você vai ter um resultado mais ou menos parecido com esse aqui, ó. Agora, tire a proteção feita em volta, você pode utilizar um estilete se for necessário. Eu aconselhei não utilizar o papel porque ele gruda na resina e acaba ficando feio na hora de você tirar, que você rasga, ele fica colado. Bom, o correto é usar a própria fita de pintura colada nela mesmo. Você vai fazer 2 camadas, depois vai colar a fita por cima e vai fazer aquela piscininha em volta. Em projetos futuros eu vou mostrar como é que se faz. Utilizando tinta preta um pouco mais grossa, pinte em volta apenas na parte da madeira se você fez utilizando a fita. No caso, não vai ter papel colado ali. Agora, se tem papel colado, igual tem no meu projeto, você vai pegar e vai pintar por cima também, até porque senão vai ficar feio. Eu achei, na minha opinião, que ficou menos feio com tudo preto. Depois de seco, você vai pegar, vai colar o boneco utilizando o cola epox na posição do desenho que você pensou lá no início do vídeo e vai deixar secar. Você não vai tocar mais naquilo até secar. Depois, só depois de tudo seco, você vai pegar um pincel, vai pegar o resto da areia que a gente fez com talco de bebê que sobrou. Você vai molhar o pincel ali dentro, molhar não, né? Pegar aquele material com pincel, vai passar pelas pernas, pelas ranhuras do capacete, pelo peitoral do boneco, na armadura quase toda. Só que nas pernas você vai poder passar um pouco de cola de isopor em volta dos pés e pingar ali aquele material, aquela areia, né? Para fazer tipo um efeito de água molhada no pé misturado com areia, então dá aquele mel cheio de lama, mais ou menos assim, né? E para finalizar, você vai limpar tudo com um pincel macio, tirar o excesso de terra não, né? De talco que ficou ali e vai limpar a parte da água da resina utilizando um álcool para voltar a ficar cristalino. Observação: não deem o mole que eu dei. Na hora de fazer a cola epóxi, eu deixei a cola cair em cima da resina. Então é tipo cola instantânea, né? Então ele fica esbranquiçado, então fica feio. Então tomem cuidado, galera. E por fim, quando tudo estiver seco, pronto, limpo, organizado, nosso boneco vai ficar assim, ó. Aí, como é que foi nosso boneco agora? Bonito pra caralho, pô. Nossa, transformei um brinquedo na figura de ação. Vale mais de 5 mil reais agora essa porra. Igual vem no Barra Shop. Comprar uma casa nos Estados Unidos, um carro, um iate. Eu vou vender ele e vou comprar o Silvio Santos, maluco. É isso aí, galera. Obrigado por ter assistido. Se você gostou, larga o seu joinha aí embaixo.
ajuda pra caramba a divulgar os vídeos, a crescer o canal. E se você também curtiu, se inscreve aí no nosso canal para acompanhar as novidades. Vai lá no nosso Facebook, sem compromisso, não paga nada. Vai lá, conhece o nosso Instagram, nosso Twitter, que é onde a gente posta o making off de cada vídeo, como foi feito, as ferramentas, que tipo de ferramenta eu utilizei, técnicas de utilização de ferramenta, aerógrafo e tudo mais. Então, se você tiver curiosidade, vai lá e acompanha a gente. Provavelmente agora, na hora da postagem do vídeo, não deve ter muita coisa, mas não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, então já vai ter bastante coisa postada, provavelmente. Mas é isso aí, galera. Obrigado por ter assistido mais uma vez e até a próxima.